E aí, vamos então passar para esse próximo tópico aqui da nossa discussão, que é o Score Prevent, né? Quais são essas novidades, então, que a gente tem aí no Prevent aí, Lapa? Você ia para o ASVD, né, o score prévio, primeira coisa é que ele calculava o risco de pacientes de 40 a 75 anos. Né? Então, pacientes mais idosos você não conseguia calcular, e tudo bem, a maioria terminava entrando como alto risco por causa da idade, né? A idade conta muito. Mas, como você disse, pegou um paciente ali de 32 anos, se você fosse seguir o esquema americano, desculpa, não tem como eu usar essa Volta daqui a 8 ferramenta, né, no anos que a final gente das contas. conversa. Exatamente. Então, acho que primeira mudança, esse score novo, ele bota ali dos 30 aos 79, aumentou, né, a faixa de idade que você consegue avaliar. Segundo ponto relevante, ele começa a colocar IMC na jogada também, né? Lembrando que o Prevent, ele veio meio que para ser o score novo, para ser usado também no conceito de síndrome cardiorrenal metabólica, que é um tema super importante hoje em dia. A gente vai gravar um podcast só sobre isso depois. Mas, resumindo, a antiga síndrome metabólica foi atualizada agora para cardiorrenal metabólica. Faz sentido, a gente vai comentar isso depois. Mas se o ponto central dessa síndrome é justamente o aumento de adiposidade, obesidade, excesso de peso, fazer entrar, né, esse cálculo do IMC no meio, entra. Outro ponto relevante, entra o clicicretina na jogada. Mais uma vez, quando a gente vai para os scores antigos, eles não representavam também pacientes com doença renal crônica mais avançada. A gente sabe claramente que esses pacientes têm um risco cardiovascular aumentado. E, inclusive, a maioria dos pacientes com DRC estágio 4 ou 5 não morre por problema renal propriamente Progressão da dito, um doença, edema né? agudo de pulmão, alguma coisa do tipo. Exatamente. Não é geralmente progressão de doença, geralmente é uma doença cardiovascular que aparece ali no meio do caminho e o paciente não aparece. Então, a gente sabe que esses pacientes renais crônicos, eles são mais subrepresentados nesses scores antigos, né? Morrem geralmente, por causa da progressão da nefropatia mais simples, doença cardiovascular. E aí, agora que a gente tem o Prevent, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, como é que ele foi feito, por que ele é diferente e mais acurado do que os scores anteriores, o pessoal aí coloca o clear-creatinina calculado, né, pela fórmula lá do CKD, EPI 2021 e tal, enfim. Então, entra esse ponto também, que é bem relevante, né? Outros pontos que já tinha, né? Obviamente, o paciente é diabético, nível de pressão, colesterol, ele foca mais no colesterol, não HDL, inclusive, enfim. Interessante também que eles colocaram alguns fatores que são opcionais, eles não são obrigatórios para entrar no cálculo, mas se você tiver, eles podem discernir ainda melhor, que é relação albumina sobre creatinina urinária. A gente sabe quanto maior esse fator, não só maior a progressão da doença renal, mas também maior quantidade de doença cardiovascular no futuro. A hemoglobina glicada, que é bem interessante, porque obviamente que a gente sabe que nem todo paciente diabético é alto risco, né? Existem vários estratos de risco ali no diabético, mas certamente quanto maior a glicada, maior o risco desse paciente. E ele coloca o CEP também no paciente, porque a depender do CEP, o paciente pode ser de uma região, por exemplo, de origem mais humilde, que tem menos acesso a serviços de saúde, menor income, né? Menor salários e com isso maior dificuldade de comprar alimentação de melhor qualidade, assim por diante. Então são 3 fatores que entram aí também e que ajudam a diferenciar em relação aos scores prévios. Algumas das primeiras mudanças tem mais algumas, mas diz aí, Zé. Não, isso é legal mesmo, e continuando o que você estava falando, além disso, a gente comenta também, a gente sabe que dos fatores de risco, né, o tabagismo é importante, hipertensão, tudo isso aqui a gente já tinha também, né, o colesterol, o uso de antihipertensivos, estatinas, coisa que também é interessante da gente comentar, Lapa, é a questão do desfecho, né, que ele acabou adicionando mais desfechos, né, que a gente acaba avaliando. Então, depois que você entra no site, preenche tudo isso que o Lapa comentou, colesterol não HDL, que a gente sabe que performa melhor até do que a gente fica falando de colesterol total e frações, a gente acaba tendo como desfecho também, no desfecho cardiovascular, não só infarto, mas como AVC. A gente consegue também discernir o risco daquele paciente de desenvolver insuficiência cardíaca no futuro. A gente sabe que a obesidade tem muita correlação também com desenvolvimento de IC, então IMC com esse desfecho também tem tudo a ver. E a gente consegue até diferenciar, né, isso. Isso é muito importante porque IC, apesar de ser uma doença
que a gente vê muito internação, muitos pacientes no nosso dia a dia, é uma doença que até 2 décadas atrás estava sendo negligenciada. A gente não via muitos estudos, não tinha muitos avanços, e desde do sacubitril valsartana, das glifosinas e outras medicações que vêm saindo estudo cada vez mais aí nos últimos anos, tem se dado mais atenção para IC e ela também acabou entrando como um desfecho, que é importante porque é uma das principais causas de mortalidade, de internação no nosso dia a dia. E o que é importante só de comentar, caso alguém pergunte, ele não diferencia, né, entre IC de fração de ejeção reduzida ou IC-FEP, tá? Os fatores de risco são iguais e as estratégias de prevenção também. Então, quando ele coloca IC, é IC síndrome clínica, tá, pessoal? Não é diferenciando fração reduzida ou fração preservada. E o que é legal, né, Lapa, que você comentou, é que ele vai te dar uma visão aí de, pelo menos, aí para pacientes mais jovens, né? A gente vai estar falando de pacientes acima de 30 anos, pelo menos, e a gente consegue fazer essa avaliação para um longo prazo para aquele paciente aí. Se eu não me engano, até 30 anos a gente consegue avaliar esse risco aí dos pacientes. Exato, essa parte da IC eu acho interessante, né? Porque com a de obesidade que a gente está vendo agora, lembrando, 42% da população americana obesa, hoje os números infelizmente estão crescendo. A gente tem visto aí, principalmente de IC com fração de ejeção preservada, que como você disse, né, metade, grosso modo, tem um prognóstico muito ruim também. Então é interessante entrar em insuficiência cardíaca, porque veja, nós, como cardiologistas, se eu estou ali com um paciente com fatores de risco cardiovascular, está com sobrepeso, está com pressão um pouco aumentada, o colesterol não está ideal, enfim. Se daqui a 10 anos ele tem coronária limpinha, carótida limpinha, mas está com IC-FEP, ora, ele está com cardiovascular muito ruim também, né? Falhamos nós em prevenir desse evento cardiovascular surgir. Então, acho interessante entrar o cálculo de insuficiência cardíaca no meio. E isso é interessante porque, de acordo com os americanos, a interpretação do score continua muito parecido com dos scores prévios, né? No CVD eu avisava assim, se o risco em 10 anos é menor do que 5%, baixo risco, entre 5 e 7,4%, borderline, de 7,5% a 19,9% risco intermediário, maior ou igual a 20% alto risco. Lembrando que nos Estados Unidos eles não fazem essa diferença entre homem e mulher. Aqui no Brasil é diferente, né? A gente considera o homem de alto risco acima de 20% no score de risco global e a mulher acima de 10%. Lá eles não fazem essa distinção, né? Então, eu continuo interpretando o score do mesmo jeito que eu interpretava antes, mas agora, né, entra não só os eventos cardiovasculares ateroscleróticos, né, como AVC e coronariopatia, mas entra também o desfecho de insuficiência cardíaca, né? Então, esse é um ponto importante, porque é isso. No final das contas, a gente quer que o paciente fique com a saúde cardiovascular dele preservada. Se ele vai ter uma internação por IC ou por infarto, a internação do mesmo jeito, ambos com prognósticos complicados, então a gente quer evitar isso. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante. O segundo ponto é, se você pega um paciente de 30 e poucos anos, mesmo que ele seja hipertenso já, né, mesmo que ele tenha um colesterol não ideal, etc., pelos scores prévios, praticamente sempre esse paciente ia dar como de baixo risco, porque a idade que pontua muito é uma idade baixa, 31 anos, digamos. Agora, esse score novo, ele dá o resultado de 10 anos, né, o risco de 10 anos, que ele diz até como risco de curto prazo, achei interessante, né? Geralmente, curto prazo, a gente fala meses, um ano, tal, ele bota aí 10 anos como curto prazo, e longo prazo de 30 anos. Por que isso é importante? Se eu estou com um paciente hipotético de 31, 32 anos, que tem alguns fatores de risco, e o risco de curto prazo dele deu 4%, digamos, mas o risco de longo prazo deu 40%, vou exagerar, a gente não está pensando que esse paciente 41 só, a gente está achando que esse paciente realmente deve passar dos 60, 70, 80 talvez, né? Então, isso pode mudar a conversa em relação à entrada de medicações, inclusive das estatinas, né? Decisão individualizada ali. Então, bem interessante esse ponto também. E a gente acaba tratando os doentes mais cedo, pensando em evitar um desfecho no longo prazo, né? Então, facilita muito, que a gente tem muitas vezes, tem um colega seu, a gente tá aí, eu tô na faixa dos 30 e poucos anos aí, tem muitos colegas que vêm, putz, será que eu tomo estatina? Eu joguei lá no SCVD, deu baixo risco, mas, poxa, já tô com colesterol aumentado, a gente sabe que cada vez mais, né, agora me fugiu o nome do editor do Jack,
Valentim O Fuster, Fuster. ex-editor, né, que trocou Ah, boa. recentemente. O ex-editor do Jack, Valentim Fuster, ele fala disso, do burden, né, da carga aterosclerótica ao longo da vida, né? A gente tem tantos exames de imagem falando disso, mas também no podcast recente com a Elaine também a gente falou do número mágico aí de 7.000, né, a carga de LDL versus anos que você tá com esse LDL. Então, a partir de 7.000 de anos LDL ou LDL anos, a gente acaba tendo o risco de já ter formação de placa. Então, faz muito sentido cada vez mais a gente tentar tratar a dislipidemia numa prevenção primária mais precoce nesse tipo de paciente. E acho que eu queria só fechar aqui os itens. Então, para quem está vendo aqui, eu abri aqui a calculadora só para a gente ter. Isso aqui é muito simples. Você joga lá Prevent Score no Google, você vai ter. Então, vai ter o sexo, né, o gênero, idade a partir de 30 a 79, colesterol total e colesterol HDL, pressão sistólica, IMC, taxa de filtração glomerular pelo CKD e IPI, diabetes, tabagismo ativo, né, atual, uso de antipertensivo ou não, uso de estatina ou não, ou medicação para baixar o colesterol, e os estratificadores adicionais que o Lapa comentou. Então, relação albumina-creatinina, glicada e o zip code. E aí ele vai te dar o score, o desfecho em 10 ou 30 anos, né? Dá para ter os dois. E a gente vai conseguir dividir em risco de doença cardíaca, né? Desfecho cardiológico, mais ou menos dizendo assim. Desfecho aterosclerótico, somando junto infarto com AVC, e o risco de IC. E aí nisso a gente já consegue dar, entre aspas, até uma puxada de orelha mais objetiva e mais forte no paciente, porque aí você já sabe quais são os riscos, né? Fica uma coisa até mais palpável de você conseguir falar com o seu paciente e explicar qual é o risco, né? Então, eu costumo utilizar isso na minha prática, né? Eu costumava usar o SCVD bastante em pacientes mais velhos, até para eles terem um baque, terem uma noção, né? Ó, cara, seu risco cardiovascular, seu risco de ter um evento nos próximos 10 anos era de 10, 15, 20%, por exemplo. Não é um risco baixo, tá? E aí isso já ajuda o paciente a ter uma noção, tomar um choque de realidade e começar a tentar engatar na mudança de estilo de vida, né? E você tentar ser o auxiliar nessa transformação. Então, agora a gente consegue fazer com pacientes até mais precocemente. Então, isso é bem legal, a gente já consegue até estipular os desfechos, e acho que esse é o grande diferencial aí do Prevent. E aí, acho que dessa parte aí, Perfeito. Lapa. Isso, e acho que funciona bem, acho que funciona muito bem essa questão de discutir score de risco com pacientes mais analíticos, né? Eu, por exemplo, sou muito analítico, gosto muito de números e tal. Então, na hora que você pega um paciente que claramente é analítico, sei lá, pegou um engenheiro, pegou alguém que funciona por métricas. Isso já aconteceu várias vezes comigo no consultório. Na hora que você mostra a métrica, olha, parece estar tudo bem, mas se seguirmos desse jeito, daqui a 10 anos a sua chance é X%. Nossa, doutor, 15%, 18%, doutor, tão novo e tal. Enfim, então isso ajuda a pessoa conscientizar-se de que ela precisa mudar o rumo ali da vida, etc. Para outros pacientes que não são tão analíticos, etc., pode ser que não tenha um impacto tão forte, aí você vai ter que mudar um pouco o storytelling, né? O importante é isso, você saber como tocar ali o coração do paciente com argumentos de que você está ao lado dele, que você consegue enxergar o futuro, entre aspas, né, de forma limitada, e que aquele caminho precisa ser modificado se o paciente quiser continuar saudável.